Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos continuar mais um domingo louvando a Deus aqui, também aprendendo mais da sua palavra em Atos. Espero que os irmãos estejam bem, espero que sua família esteja bem neste momento. Nós vamos ter uma participação, um louvor, na verdade, a irmã Débora e a irmã Samira, a família Pacheco aí vai estar louvando ao Senhor, juntamente também com os demais irmãos do louvor. Então eu passo a palavra para a nossa irmã Débora e eu convido você a louvar também ao Senhor conosco neste instante essa música. Graça e paz, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos mais uma vez, mais um domingo, louvar nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso. Que possamos lembrar nessa canção, do sacrifício na cruz, do amor que Ele tem por nós, do amor que Ele demonstrou por nós naquele dia, e Ele sempre tem demonstrado para cada um de nós. Louvemos ao Senhor. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Deus eterno Pai. Senhor, somos gratos, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, na tua presença, por mais uma oportunidade, ó Deus, de te louvar, ó Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque conhecemos o teu amor, conhecemos, ó Pai, quem é o nosso Deus, conhecemos muito sobre o Senhor, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para mais um dia ouvir a tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, ó Pai, com nossas famílias, nossos amigos, ó Deus, nossa igreja. Pai, nós te pedimos, ó Deus, continue conosco, ó Pai, nos abençoando, ó Deus, nos ensinando e nos livrando, ó Pai, de todo mal. É isso que nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida das irmãs, Débora e Samira, e os irmãos também do louvor. Vamos agora para a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Hoje nós vamos olhar o verso 26 ao 31. O tema da nossa mensagem de hoje é Paulo e a igreja em Jerusalém. Paulo e a igreja em Jerusalém. Eu convido você então a pegar a sua Bíblia e acompanhar nessa leitura da palavra de Deus, Atos 9, do 26 ao 31. Diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Olha o verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. No conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar, meus queridos irmãos, vamos fazer uma oração, pedir que Deus também fale aos nossos corações através de sua palavra. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Senhor, que a Tua palavra alcance os nossos corações e toque onde precisa realmente ser tocado, na área que nós precisamos crescer. Possamos ser desafiados pela Tua palavra, ó Deus, também consolados e confortados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado estudamos 3 encontros. O encontro do Senhor com Ananias, o encontro de Paulo com Ananias e o encontro de Paulo com os judeus ali de Damasco. Os judeus, os fariseus, os líderes, aqueles inimigos da igreja. Continuando então esse relato dos encontros, gostaria de destacar em primeiro lugar outro encontro. O encontro de Paulo com os apóstolos em Jerusalém. Verso 26 ao 30, nós já lemos. Temos de lembrar, queridos irmãos, antes de falar aqui desse encontro, que entre a sua conversão, a conversão de Paulo em Damasco, e a sua chegada em Jerusalém, há um período de 3 anos. Nós não podemos desconsiderar o restante das Escrituras, principalmente aquelas que Paulo ele testemunha, conta da sua vida e acrescenta informação. Aqui, Gálatas, capítulo 1, verso 17 ao 19, nos diz isso, que ele então ficou 3 anos em Damasco, na cidade de Damasco ou na Arábia, nós não sabemos. Mas eu queria ler aqui o verso 17, 18 e 19 de Gálatas, capítulo 1, que diz exatamente isso. Aqui ele está relatando a sua conversão, falando um pouquinho sobre como o Senhor o resgatou das trevas. E verso 17 diz assim: Tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então veja no verso 18, depois de 3 anos, subi a Jerusalém.
Alguns entendem que esse período de 3 anos foi então um período de treinamento dado pelo Senhor ao apóstolo Paulo. Foi como se ele estivesse matriculado na escola de Deus, no seminário de Deus. Ele poderia ter muito conhecimento, e ele tinha muito conhecimento da lei, da tradição. O povo judeu conhecia tudo praticamente, foi muito bem ensinado, mas precisaria ser treinado por Deus, precisaria passar aí pela escola do Senhor. Ele tinha muito conhecimento, mas esse conhecimento era um conhecimento equivocado. Ele precisaria passar, então, por um treinamento pelo Senhor Jesus. Agora, claro que isso aqui é uma suposição, nós acreditamos que esse período serviu para isso, muitos comentaristas também acreditam dessa maneira, também vejo que foi um período que Deus estava ali trabalhando na sua vida, ele estava crescendo, e na verdade todos precisam passar por um treinamento, todos precisam aprender antes de ensinar, antes de ser tão usado pelo Senhor, como foi aqui o caso do apóstolo Paulo. Alguns acreditam, e aqui já falando sobre o local que ele passou esses 3 anos, acreditam que ele passou esses 3 anos na Arábia. Outros acreditam que foi aí na cidade de Damasco. Enfim, nós não temos detalhes para afirmar se foi na Arábia ou se foi em Damasco. Não é possível precisar também a ordem destes acontecimentos. Então aqui nós ficamos apenas com os 3 anos da sua conversão, a sua chegada a Jerusalém. Nós temos esse período de 3 anos e é o que a Bíblia nos diz. E o fato é que é importante destacar isso aqui, que Paulo passou por um treinamento também, passou por um período onde Deus foi lapidando ali o seu caráter, o seu conhecimento, ele foi sendo esclarecido sobre muitas coisas, então é muito importante a gente falar e destacar isso aqui. E então, dito essas palavras, irmãos, Paulo aqui, seguindo agora o texto, ele é apresentado aos apóstolos. Olhe novamente o verso 26 aí na sua Bíblia, a mesma dificuldade enfrentada aí por Ananias, quando ele teve que se encontrar com Paulo, foi também a mesma dificuldade enfrentada pelos irmãos ali em Jerusalém, quando um novo convertido volta para lá. Mesma dificuldade que Ananias, aquela tensão, os irmãos ali também tiveram. E nós vamos observar aqui que foi um pouquinho pior até aqui em Jerusalém. Novamente eu vou ler o verso 26, veja o destaque da palavra de Deus. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, preste atenção nessa parte, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Irmãos, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, duvidaram da transformação que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Duvidaram da conversão deste homem. Duvidaram aí do poder de Deus, porque ele não se converteu, não, ele não é um crente. Duvidaram do que Deus poderia fazer diretamente, obviamente. Mas vamos olhar, irmãos, essa cena, a gente pode até falar isso, mas vamos olhar essa cena do ponto de vista da igreja. Olha, observe aí da igreja, o ponto de vista da igreja de Jerusalém. Paulo, ali era um homem sanguinário, matou muitos cristãos, prendeu muitas mulheres e crianças, fez sofrer muitos. Então, os crentes ali tinham razão de ter medo, receio. Só o nome Saulo de Tarso arrepiava até a espinha dos irmãos ali. Eles tinham medo, sim. E a própria palavra aqui no verso 26 diz que eles tinham medo. Irmãos, como eu falei na semana passada, é natural esse medo. Natural esse medo diante dessa perseguição. E eles, aqui os irmãos ali da igreja de Jerusalém, ouvem um rumor de que Saulo agora é cristão. E eles não acreditam, não acreditam. E de repente Paulo aparece de volta lá em Jerusalém para visitar a igreja. O texto nos diz que ele tenta se associar, ele procura ali a associação com os discípulos daquela cidade, os apóstolos. Então tente imaginar a reação daquela igreja. Natural, medo, receio, natural.
Por mais que a gente coloque esse outro lado, duvidaram da conversão de Paulo, mas nós temos que olhar também o lado deles. O que eles sofreram, o que os familiares deles sofreram, a morte que eles viram alguns morrendo. Então nós temos que olhar também esse lado. Não só, muita gente enfatiza essa rejeição da igreja com relação a Paulo quando ele chega, mas é bom a gente enfatizar os dois lados. Eles rejeitaram sim a Paulo, ali os apóstolos, muitos ali rejeitaram, mas também nós temos que olhar da perspectiva da igreja. A igreja de Jerusalém ali já tem por volta de 4 ou 5 anos de vida. Talvez eles estavam orando, talvez eles estavam louvando ao Senhor, cantando ali, reunida a igreja, e de repente Paulo entra ali na reunião. Ele é já agora um pouco diferente do que ele era antigamente, talvez até suas vestimentas fossem outras. A expressão facial dele com certeza já era outra. Então alguém vê ele entrando ali, mas não consegue identificar de primeira, e aí um irmão cutuca aqui o outro e fala assim, quem que é esse visitante aí? Quem será que chegou aí? E Paulo vai lá, senta, fica ali com os irmãos, e de repente alguém pergunta, tudo bem, como é que você está? E qual é o seu nome? De onde você... meu nome é Saulo de Tarso. O quê? Saulo de Tarso? Será que foi assim o encontro? Nós não temos aqui como afirmar que esse encontro foi assim. Talvez Paulo se encontrou com algum crente na rua, quando ele estava andando e conversando, de repente ele se deparou com um cristão, ou talvez no mercado, nós não sabemos. Nós sabemos que ele se encontrou e foi rejeitado. O texto diz que ele tentou se associar com aqueles irmãos ali de Jerusalém, mas eles não quiseram, estavam com medo. De fato, irmãos, e nós precisamos dizer isso aqui, que eles fecharam as portas da igreja, as portas da comunhão daquela igreja de Jerusalém para Paulo, no rosto de Paulo. Eles não acreditaram que ele era, de fato, um crente agora, por tudo que ele fez, a igreja sofrer, tudo que a igreja passou, a angústia daquela perseguição. Então, nós precisamos destacar isso aqui, porque é importante. E isso serve de lição para as nossas vidas. Nós precisamos dar crédito àqueles que, mesmo que tiveram um passado muito difícil, complicado, Deus pode fazer uma obra, transformar esta vida. Talvez aqui, aquela igreja de Jerusalém, eles tenham pensado que Paulo era um agente disfarçado do Sinédrio, alguém que estava infiltrado ali. Eu sou crente agora, então eu estou aqui. Então talvez eles pensassem que ele fosse um agente disfarçado. Por isso eles estavam na defensiva. Não estou afirmando aqui que foi essa a razão, mas eles estavam na defensiva, eles estavam cautelosos e talvez até ressentidos com tudo que Paulo fez. Mas aqui nós entramos no verso 27. Existia um homem ali, nessa igreja, no meio de todo aqueles diáconos, irmãos, irmãs, obreiros, apóstolos, existia um homem chamado Barnabé. Você conhece muito bem Barnabé. Capítulo 4 nós falamos, um homem mão aberta, um homem piedoso, um homem ali cheio do Espírito Santo, que estava ajudando a igreja, um homem usado pelo Senhor. Ele entra em cena aqui novamente na igreja de Jerusalém. Olha o verso 27, eu vou ler aqui de novo, então acompanhe aí. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Irmãos, isso aqui era tudo o que Paulo precisava. Tudo o que Paulo precisava. Ser aceito pela igreja sede, lá em Jerusalém. Veja, ele estava em Damasco ou na Arábia, mas 3 anos ele passou lá, mas ele foi para onde? Para Jerusalém, onde tudo começou, a igreja começou ali. Os apóstolos estavam ali. Imagine a ansiedade de Paulo para conhecer os apóstolos, sem ser aquele contato de ódio de Paulo contra eles, mas agora um sentimento de amor, de respeito. Imagine a ansiedade. Paulo estava ansioso para conhecer esses irmãos, essa igreja, de repente ele é rejeitado. Então imagine, Paulo era um ser humano, irmãos, como eu e você. Ele sofria
se entristecia, chorava, e eu penso aqui que até nesse momento, quando Barnabé, aqui o texto já fala que então Barnabé o levou, mas até Barnabé pegar e levar, Barnabé conversou com ele, Paulo contou a história, porque aqui o texto diz que Barnabé explicou o que aconteceu com Paulo, então Paulo teve um contato com Barnabé, Barnabé ali o conheceu, ele conheceu Barnabé, fizeram uma amizade, houve confiança, e era tudo isso que Paulo ele precisava ouvir, que alguém iria apresentar, iria representá-lo diante daqueles irmãos. Talvez ele tenha até pensado ou até dito, finalmente alguém acredita em mim, finalmente alguém olhou para mim aqui, nessa igreja. Irmãos, o papel de Barnabé aqui foi muito importante nesse processo do encontro do apóstolo Paulo com a igreja em Jerusalém. Esse contato foi muito importante, o papel de Barnabé, assim como de Ananias lá em Damasco. A recepção de Paulo na igreja. Ali ele foi recebido pela igreja, né? Foi batizado, enfim. Agora aqui ele foi recebido diante dos apóstolos e Deus usa este homem, Barnabé, um homem piedoso, temente a Deus. Barnabé foi a carta de apresentação de Paulo aos líderes da igreja. De fato, Barnabé foi um encorajador. Meus irmãos, como nós precisamos de homens que encorajam os outros, que ajudam os outros, mulheres que ajudam outras irmãs e mulheres que chegam, às vezes tristes, desamparadas. Nós precisamos encorajar mais do que criticar, mais de ter aquele olhar de desprezo, de desconfiança. Nós precisamos acolher, irmãos. Paulo aqui é acolhido por Barnabé. Nós precisamos acolher as pessoas. Nós estamos vivendo uma época onde a desconfiança é muito grande, mas não deixe essa desconfiança engolir sua compaixão, seu amor pelo próximo. Precisamos imitar esse homem Barnabé. Um homem que demonstrou amor, talvez na sua família, talvez na sua comunidade, aí na sua até igreja, no seu trabalho, alguém esteja sofrendo esse mesmo desprezo que Paulo sentiu, onde ninguém queria falar com ele, ninguém queria recebê-lo, e você pode ser um Barnabé na vida dessa pessoa, você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa, então seja, meu querido, seja usado pelo Senhor, seja usada por Deus, seja um encorajador. Deus quer usar a tua vida para isso, encorajar os outros, acolher outras pessoas, ajudar, abraçar outras pessoas. Sei que hoje não pode abraçar, mas imagine aí o que você pode fazer no lugar de um abraço para ajudar o próximo. Você pode ser um Barnabé na vida de outra pessoa. Precisamos mais de pessoas que incentivam, não pessoas só que criticam, que desconfiam. Naquela igreja havia um corpo de crentes, irmãos, apóstolos, diáconos, líderes ali, anciãos, mas eles não se importaram com Paulo, eles desprezaram Paulo. Precisamos de homens, de mulheres com atitude, com iniciativa, com coragem, que vai nadar contra a maré, mesmo ali naquela multidão de crentes, todo mundo se afastando, não querendo receber nem falar com Paulo, e Barnabé estava nadando contra a maré dentro da igreja, meus queridos. Nós precisamos muitas vezes de homens e mulheres que estão nadando contra a maré dentro da igreja, que vão ser diferentes ali, vai ser um crente diferente. Nós precisamos. Precisamos de homens, de mulheres com um grande coração como Barnabé, que tem um amor sem hipocrisia, que não olha para o passado, para os erros da pessoa do passado que teve, que aconteceu. Infelizmente, muita gente se prende no passado dos outros. Fica ali olhando, mas aquele fulaninho, no passado era isso, era aquilo. Talvez essas pessoas que ficam olhando o passado dos outros é porque teve um passado muito triste e se conforta quando vê alguém que tem um passado que teve alguma situação complicada. Só pode. Muita gente gosta de olhar para o passado das pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ser como Barnabé aqui, ter um amor sem hipocrisia. Barnabé acolheu sem restrições, ajudou Paulo ali sem restrições. E olha que Paulo foi um assassino de crente. Olha a história de Paulo, ali Saulo de Tarso, mas Barnabé acolheu este homem. E agora, Paulo ali, acolhido,
acomodado na igreja, finalmente ele é aceito pelos irmãos, finalmente ele é parte deles, ele se sente parte ali da igreja. E nos versos 28 e 30, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Desculpa, irmãos, mas eu estou um pouco aqui, minha garganta. 28 e 30, 28, 29 e 30, diz assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Meus queridos, aqui nós vemos Paulo demonstrando aí o mesmo espírito corajoso que ele teve ali em Damasco. Aquele homem corajoso também perseguiu os cristãos, não temendo ninguém. Mas agora, a favor dos crentes, ele saiu a testemunhar pelas ruas, a pregar, debater, tanto que as pessoas não conseguiam debater com ele, queriam matá-lo. E aconteceu isso exatamente em Jerusalém, o que aconteceu em Damasco. Ele foi perseguido e os apóstolos então mandaram ele para outro lugar de forma secreta, assim como ele desceu naquele cesto em Damasco, secretamente saiu, fugiu. Aqui também ele sai secretamente. Isso tudo, claro, para a segurança de Paulo. Ele estava sendo ali perseguido e ele foi enviado aí também para a sua cidade Tarso, sua cidade natal. Então sua vida estava em perigo, era necessário fazer alguma coisa. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá, eu faria alguma coisa para ajudar ele, para ele fugir, você também. Os crentes fariam isso de hoje em dia, a nossa igreja iria ajudar. Se acontecesse uma perseguição contra um cristão aqui hoje, você iria fazer isso. Você iria ajudar essa pessoa a se esconder, fugir, né? Porque essa pessoa está pregando o nome do Senhor e tem uma perseguição, tem alguém querendo matar, então peraí, vamos esconder, vamos levar essa pessoa, vamos para algum lugar com ele. Então os irmãos tiveram a atitude correta aqui de ajudar Paulo nesse momento difícil. Então, queridos, esse primeiro destaque aqui, esse encontro de Paulo com a igreja em Jerusalém, com os apóstolos ali, foi um encontro tenso, difícil, mas por fim, Paulo agora era reconhecido aí como um cristão, como um servo de Deus, como um apóstolo pela sede da igreja primitiva. Porque Jerusalém ali era a sede, os apóstolos estavam ali. Então, por isso que Paulo foi também para Jerusalém, conhecer os apóstolos. Ok, vamos passar para o segundo destaque dessa noite. Gostaria de destacar aqui o verso 31, a condição da igreja relatada aqui por Lucas, a condição da igreja. Lucas ele faz um registro, irmãos, muito interessante da condição da igreja naqueles dias. Olhe aí o verso 31, dá uma olhadinha. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Aqui, nessa época aqui, aproximadamente 39 depois de Cristo, o imperador é Calígula. E que nessa época ele resolve então colocar sua imagem no Templo de Jerusalém. Uma ofensa muito grande. E isso causou aí uma agitação muito grande entre os judeus. E diante dessas circunstâncias, os judeus desviaram sua atenção da igreja, da perseguição feroz contra a igreja. Agora eles estavam preocupados com o seu templo ali. Então o ambiente preparado por Deus aí era propício para o desenvolvimento da igreja. A igreja estava se desenvolvendo. Então, queridos, com essas palavras aqui de Lucas, podemos dizer o seguinte, que em primeiro lugar, a igreja vivia em paz. A igreja vivia em paz. Olhe o verso 31 de novo. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. E que paz é essa? Exatamente o que nós acabamos de falar aqui do imperador Calígula, e essa atenção dos judeus foi desviada e durante um tempo aí a perseguição ela diminuiu. Ela não terminou, mas ela diminuiu. Mas principalmente
essa paz que vinha de Deus, a paz que Jesus nos dá. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Irmãos, a igreja vivia em paz. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de paz, porque tem muita gente angustiada hoje. Nós temos o Covid atormentando famílias. Pessoas estão angustiadas. Não saem da sua casa, ficam preocupadas, não querem nem ir no mercado, na farmácia, dificuldade, aquela coisa, um temor, um medo tremendo, estão angustiados demais. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra para nós que somos crentes, filhos de Deus, que temos a paz de Deus, a minha paz lhes dou, que o coração de vocês não fique angustiado. É o que diz a palavra de Deus, nem com medo. Eu não estou falando aqui para você ser negligente, sair de qualquer jeito, não, você pode sair de casa. Mas você tem que se cuidar, você tem que respeitar, claro. Mas o medo é algo que ele precisa ser tirado, afastado. Claro que é natural o ser humano ter medo, mas nós precisamos que prevaleça a paz que reside em nós, que é Jesus na nossa vida. A confiança nossa precisa ser maior do que o nosso medo dessa situação que o mundo vive hoje. Então não deixe o seu coração ficar aí angustiado, desesperado por causa dessa situação. Deixe a paz de Deus reinar na sua vida, assim como diz lá Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Assim como a igreja lá em Jerusalém, a igreja vivia em paz, uma igreja que sofreu muito, muitos morreram, a perseguição ainda estava ali, tinha diminuído, mas eles estavam em paz. E também, principalmente, a paz que Deus nos dá. Então, desfrute desta paz que Jesus lhe dá. Não deixe o medo, a angústia invadir o seu ser e você ficar com medo até de sair na rua. Ai, não posso respirar esse ar. Então, tome cuidado, não fique aí exagerando na dose. Outro fator interessante aqui, que Lucas ele registra no verso 31, é que a igreja vivia a edificação. A igreja vivia a edificação. Veja o que o texto diz. Edificando-se. Mas o que seria então edificar? O que significa edificar, meu querido irmão? Irmã? Edificar literalmente significa construir. Ou seja, nós construímos, nós crescemos ali, aquela construção vai crescendo. Então edificar é crescer. É construir, é desenvolver, é fortalecer. E aqui no caso, fortalecer através do ensino e da exortação. A igreja ali se fortalecia, crescia, edificava-se no ensino, na exortação, no apoio. A base da edificação é o amor, é a unidade, é a união. Atos capítulo 2, verso 42 ali em diante, nós vamos ver que a igreja ela crescia. Mas ela tinha ensino, ela tinha exortação, tinha amor, tinha palavra. Ela edificava-se. Então, a igreja deve edificar-se mutuamente. Nós precisamos buscar edificar os irmãos através de ações, de palavras, muitas maneiras. Romanos capítulo 15, verso 2 é um versículo muito interessante que diz respeito a isso. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Olha como esse texto é claro, irmãos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Edifica a Deus? Então faça. Deus vai se alegrar com isso? Então faça. Para o seu irmão, ajude, diga palavras de bênção, faça algo que é para edificar, exorte, ensine, aconselhe, ajude-o. Isso é edificação. Isso é edificar-se mutuamente. Nós precisamos disso, assim como também diz 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós precisamos cooperar uns com os outros, ajudar, cuidar. E nós estaremos então edificando uns aos outros
até mesmo nesse período, irmão, irmã, você pode edificar o seu irmão, você pode mandar uma mensagem. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp para alguém. É tão bom quando eu recebo uma mensagem de um irmão perguntando como que eu estou. O pastor, às vezes, mais ele que pergunta, né? Mas é tão bom receber uma pergunta no WhatsApp. Fala assim, pastor, como é que o senhor está? Está bem aí com a sua família? É muito bom ouvir isso, meus queridos. Eu falo isso por mim, é muito bom. Quando irmãos e irmãs trazem até alimento aqui, um bolo, um salgado aqui em casa, eu fico muito feliz com esse cuidado, esse carinho. Então, isso são ações que parece que uma comida ou então uma ligação, isso faz a diferença sim, principalmente nesse momento. Então, se você pode ligar, se você pode falar, fale, edifique. Se você pode até mandar um versículo para alguém, faça isso. Isso é edificar, meus queridos. Então, a igreja aqui de Jerusalém, ela edificava-se mutuamente, os irmãos estavam abençoando um ao outro. Outro destaque aqui encontrado neste versículo 31, que Lucas registra de uma maneira muito especial, é que a igreja vivia o crescimento numérico. O crescimento faz parte da vida cristã. Um cristão, ele precisa crescer, desenvolver. Ele desenvolve, ele cresce, amadurece, ele lê a palavra de Deus, ele conhece mais, ele está crescendo em conhecimento, ele vai crescendo ali na oração, na comunhão com Deus, ele vai desenvolvendo. E a igreja, como corpo, também vai crescendo. Deus vai acrescentando. Né? Quem é responsável por esse crescimento? O homem prega, lança semente, Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento, mas nós precisamos pregar, nós precisamos divulgar, semear o evangelho, as boas novas. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque senão o crescimento vai ser muito pouco. Vai acontecer sim, porque Deus ele honra a sua igreja, ele abençoa a sua igreja. E mesmo em meio ali às dificuldades, Deus vai dando crescimento sim. Porque às vezes um ou outro ali faz a sua parte, por mais que o todo aqui daquela igreja local não faça, mas um ou outro faz, Deus honra esses irmãos. Mas nós como igreja, imagine se todos nós, agora pelo WhatsApp, pega o seu celular e você manda uma mensagem com João 3,16 para um grupo de pessoas que não são cristãs, e aí você vai então evangelizar, você vai falar do Senhor, e a igreja vai crescendo. Agora não se assuste com o número, porque quem acrescenta é o Senhor. Se a gente for se prender essa questão de número, você vai olhar na televisão aí, muita igreja, mega igreja, aí você vai olhar onde está alicerçada essa igreja, bom, cresce, nossa, é uma igreja fantástica, olha quanta gente, nossa. O alicerce não está na rocha, então não se preocupe com o número, não se preocupe aí com o tamanho, com o crescimento bombástico, né? Aquela coisa, que crescimento, não se preocupe com isso não. Faça a sua parte, que Deus dá o crescimento. É isso que diz lá em 1 Coríntios 3, 6 a 7, que nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já falamos sobre esse crescimento aqui que vem do Senhor. Diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, aqui nessa passagem é claro que quem dá o crescimento é Deus, mas nós precisamos semear, nós precisamos aí plantar. Bom, e por último aqui, meus queridos, dentro deste segundo destaque, que é a condição da igreja ali naquele momento, a história ali, 39, aproximadamente depois de Cristo, e aí o destaque aqui, como que a igreja estava, por último, é que a igreja vivia no temor do Senhor. Olha aí o verso 31, olha aí, verso 31. A parte B, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo, cresci em número. Caminhando no temor do Senhor. Irmãos, o que seria esse caminhar no temor do Senhor? O que é viver no temor do Senhor? O que seria isso? Pensa um pouquinho aí. Se eu chamasse você aqui, vem aqui, fale para todo mundo o que é temor. O que é o temor do Senhor? Meu querido, eu vou resumir aqui de uma forma bem simples e direta. É levar Deus a sério. É levar Deus a sério. É respeitar o Senhor. É cultuá-lo com reverência. Porque o culto está sendo online e pode ser que até online não haja respeito e temor nesse momento. A oração, não fecha os olhos, não, está orando, está orando.
Ah, mas é online, é tudo diferente. Meus queridos, nós estamos falando com o Senhor. Nós precisamos de temor e reverência. É levar Deus a sério. É levar a adoração a sério nesse momento. É levar o louvor que muitos se esforçam para fazer ali, um momento de louvor, para louvar, para cantar a Deus, ao nosso Senhor. Temor do Senhor, viver no temor do Senhor é levar Deus a sério. Como nós vivemos aí no temor do Senhor, como viver temendo o Senhor, é viver, meus queridos, sempre buscando agradar o Senhor. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Tudo que nós buscamos realizar e fazer na nossa vida, ore, coloque diante do Senhor. Vai orar, fale, leve a sério esse momento, vai adorar, leve a sério. Como nós estamos estudando os 10 mandamentos, a ética cristã e os 10 mandamentos, no domingo pela manhã, nós vemos lá nos mandamentos não falar o nome de Deus em vão. E a gente precisa até nesses detalhes temer ao Senhor, falando, não vou falar o nome, ai meu Deus, Jesus amado. Tem muita gente que fala isso e não está nem aí. Temor a Deus é levar Deus a sério e o que Ele ensina a sério. Então não fale o nome de Deus em vão, só um aspecto dentro de temer o Senhor, tá vendo? Nós poderíamos citar outras passagens aqui. E como diz Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus queridos, que você possa buscar a sabedoria temendo ao Senhor. Em primeiro lugar, tema o Senhor, busque realmente respeitar o Senhor e levar a sério a sua vida com Deus. E você vai alcançar cada dia sabedoria, porque se você vai levar a sério, você vai buscá-lo intensamente. Você vai desejar conhecer mais o Senhor, viver mais intensamente com o Senhor. Mesmo em meio a esse momento virtual que a igreja vive, nesse momento você vai levar a sério o culto de quarta, você vai levar a sério os estudos de domingo de manhã, os estudos, os encontros de sábado da juventude, das mulheres e o Ministério Infantil, que agora está começando a fazer essas aulas de EBD para as crianças. Os pais precisam levar a sério esse ensino, separar esse momento. Meus queridos, nós precisamos levar a sério, temer ao Senhor. A igreja estava vivendo aqui no temor do Senhor, levando a sério tudo que era relacionado ao Senhor. Crescia em número, ela se edificava ali mutuamente, estava ali abençoando um ao outro, e também uma igreja que vivia em paz. Então nós vemos aqui, irmãos, esse segundo destaque, a condição da igreja era essa, naquele momento ali. Pouco depois que Paulo saiu fugido de Jerusalém, porque ele estava sendo ali perseguido, queriam matá-lo. Nós vimos aí nesse primeiro destaque esse encontro de Paulo com os apóstolos e com a igreja ali em Jerusalém, que foi um pouco tenso, difícil, mas ele foi reconhecido como um servo de Deus. Deus usou a vida daquele homem Barnabé. Que você seja como Barnabé e que você, como igreja, viva como a igreja aqui de Jerusalém estava vivendo, a condição dela, que era abençoar outras vidas e ajudar outros. Que Deus abençoe a tua vida, a tua igreja, nossa igreja, a sua família, e que a cada dia cresça o conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E até semana que vem, mais uma mensagem aqui no livro de Atos. Deus abençoe, uma boa noite a todos.